No episódio de hoje da websérie Emoções falaremos sobre ciúme, um sentimento que nos aprisiona, que nos afasta de nós mesmos e ainda nos distancia das pessoas que amamos. E o episódio de hoje ele também está muito especial, gente, porque eu trouxe uma convidada. Ela é minha amiga muito querida, psicóloga também, escritora. Eu quero apresentar para vocês Priscila Dutra. Seja bem-vinda, Priscila. É um prazer estar aqui, Ed. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Que coisa boa ter você aqui. Você sabe que eu sou muito seu fã, né? Oh, gente, eu também. Sigo, que coisa boa. Eu sigo a sua página, eu vejo o seu trabalho. Então, quando eu recebo assim uma notificação, Priscila postou um vídeo, eu falo, meu Deus, tem que assistir. Que legal. E aí eu te chamei para fazer esse episódio porque eu vejo que você tem um trabalho muito bacana sobre a questão da autoestima, né? Sim. Você ajuda as pessoas nesse processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de resgatar a autoestima, resgatar a identidade. E aí quando a gente avalia o ciúme, a gente vê que existe essa perda da identidade, a perda da autoestima, uma insegurança. Então eu falei, gente, é a Priscila que tem que fazer esse episódio. Os seguidores vão amar assistir a Priscila. E aí eu queria que você trouxesse pra gente o que é o ciúme, como que ele surge, Priscila? Então, quem nunca sentiu ciúme, né? Que atire a primeira pedra, né? É inerente, né? É inerente ao ser humano. E o que acontece? A questão do ciúme é porque a gente tem muito medo de perder, né? Igual, por exemplo, a gente tem uma necessidade muito grande de controle. Então, hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, né? E quando a gente gosta de uma pessoa, a gente começa a ficar com aquele sentimento de vulnerabilidade, né? Porque você está perdendo o controle. Eu controlo o que eu sinto, eu controlo o que eu faço, mas eu não controlo como é que o outro sente. Entende? Eu não controlo o que ele está pensando de mim, eu não sei como é que vai ser essa questão do sentimento, né? Até quando ele vai gostar de mim, até quando ele não vai. E aí, nessa hora, se você não está tão bem consigo mesmo, se você às vezes tem vivências passadas que interferem, né? Pode ser que você já tenha vivido um caso de um relacionamento assim que foi muito difícil, pode ser que você seja aquele tipo de pessoa que é ansiosa, que está sempre lá na frente. Então tudo isso faz com que esse ciúme fique latente. E o que acontece também nos inícios do relacionamento, que é muito comum, né, Ed? É a questão dos joguinhos. O jogo. Né? Então, assim, eu não vou dar o braço a torcer que eu tô gostando, que eu vou fazer isso de forma nenhuma, eu vou mostrar pro outro que ele é importante para mim. Então, a gente lidar com essa vulnerabilidade, o ciúme é muito isso, é a vulnerabilidade, é a gente se permitir gostar do outro, a gente se permitir entregar pro outro, fluir pro outro. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Não. Exatamente. E uma coisa que é interessante, que o ciúme, existe uma característica muito marcante, que é o medo da perda. Sim. Só que aí esse medo da perda faz com que essa perda seja acelerada, ou seja, o medo da perda acelera a perda. E é interessante porque, assim, às vezes a pessoa fica num mundo de fantasia. A questão da ansiedade é que você começa a imaginar um monte de coisa que não está necessariamente acontecendo. Exatamente. Né? Então aí você começa a imaginar, nossa, o que o fulano está fazendo? Né? E uma outra questão também que atrapalha muito a questão do ciúme, né, que faz com que ele fique latente nos relacionamentos, é a questão de você ficar se comparando, sabe? Comparando com os outros. Nossa, fulano é tão bonito, nossa, fulano é interessante. Nossa, e se ele começar a se interessar por ela? Né? Se ela começar a olhar para ele, né? E às vezes também essa mania que a gente tem de ficar julgando o tempo todo o outro, no sentido de falar assim, nossa, eu mereço uma quantidade de amor que o Ed não está me dando. Então, assim, por que ele está dando para aquela outra pessoa ali? Eu quero aquele amor também. E muitas vezes vem de uma coisa também da gente não saber pedir afeto, Ed. Entendeu? Às vezes a gente precisa expressar para o outro o que a gente precisa. Até no meu canal eu falo muito dessa questão da linguagem, do amor. Né? Então, assim, às vezes a gente não aprendeu a pedir afeto. Nós pedimos a linguagem do outro, nossa, né? Nós gostaríamos que o outro tivesse. E não conheço a linguagem que o outro tem para oferecer. Só que aí o que acontece? A gente às vezes precisa expressar isso, porque a sua linguagem às vezes pode ser toque. Só que a minha, às vezes, é a questão do tempo de qualidade, por exemplo, vamos supor, né? Ou eu presentes, e aí a gente não se comunica direito. E aí o ciúme começa, porque o ciúme é muito aquela coisa da imaginação.
né? O que será que o outro está fazendo? O que será? Será que ele está fazendo isso? E aí, qual que é o problema do ciúme, às vezes? A questão do diálogo que falta. Né? Essa questão da gente não verbalizar as coisas, de não se comunicar de forma adequada. Né? Isso atrapalha muito. Exatamente. Uma outra coisa que eu acho interessante, você falou assim sobre a falta de segurança, né? Que é uma característica muito marcante do ciúme. E quando é feita essa comparação de casais, eu percebo que isso acontece muito nas redes sociais. As pessoas acessam lá e vê lá aquele perfil, nossa, aquele casal romântico, recebeu um buquê de flores, uma viagem, um passeio, e ela começa a fazer comparações do relacionamento dela com esse das redes sociais. A rede social, ela potencializa essa questão do ciúme, Priscila? Ah, claro, com certeza. É aquela coisa que a gente fica assim, né? Nossa, olha lá, fulano tá na praia, eu queria estar também. Nossa, olha essa declaração de amor que fulano fez pra você. Nossa, lá, tá vendo, amor? Eu queria aquilo ali também. Cobra do outro. A questão das redes sociais é que a gente começa, né, a idealizar, né? O outro sempre parece que tá muito melhor que nós, né? O outro sempre parece que tem as condições perfeitas e a gente não tem, né? E isso é uma ilusão, né, gente? Porque aqui a gente só mostra o que a gente quer. Exatamente, né? É feito um filtro. Então eu só mostro o meu ângulo melhor, eu só mostro na hora que a gente está passeando, a gente não vê os problemas que tem ali nos relacionamentos, né? O dia a dia da pessoa, né? As brigas, as desavenças. E às vezes, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que acontece? É a comunicação violenta, né? Olha só, o outro você vira pro outro e fala assim, ah lá, o outro tá lá, ó, na praia, no cinema, por que você não faz isso pra mim também? Claro que o outro vai ficar irritado, ele vai começar a se sentir diminuído também, da mesma forma que você está se sentindo ao ver o outro casal fazendo alguma coisa que você gostaria. Então, às vezes, é muito jeito que a gente comunica as coisas. E muitas vezes, essa pessoa que recebeu essa cobrança, ela fez uma outra atitude, que é a linguagem que você falou. De repente, ela não levou na praia, mas ela levou num parque, levou para almoçar. É a forma dela expressar o carinho, o relacionamento dos dois, né? Mas como não levou pra praia, eu vou cobrar aquilo ali. Não, eu quero ir pra praia. Não que ir pra praia não seja bom, né, Priscila? Mas é aquela coisa também, é o jeito que você pede, né? Você pode ir assim, falar assim, nossa, Ed, você viu aquele casal ali? Então, eu queria, não, ir pra praia é tão legal, né? Tão gostoso, né? A gente podia combinar um dia de fazer isso. Percebe como é totalmente diferente? A fala, né? A comunicação. A comunicação não violenta, né? De você ter esse cuidado, porque às vezes esse é o problema da intimidade. Quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente esquece de todas essas sutilezas, da importância da educação, da importância de você se colocar no lugar do outro, né? E não ficar nessa cobrança o tempo todo. Essa possessividade, essa necessidade de controle, essa necessidade às vezes que a gente tem que o outro adivinhe os nossos pensamentos. E aí o relacionamento ele já não se torna uma parceria, se torna uma exigência, né? Fica pesado. Fica difícil, né? E uma coisa que eu percebo é que muitas questões referente ao relacionamento, principalmente a questão do ciúme, ela está muito voltada a ligações até mesmo familiares, porque existe um ciúme familiar, não existe? Sim, existe. É aquela coisa às vezes que a gente fica achando que a gente não foi amado o suficiente. Né? Então aí na família é muito comum, por exemplo, a pessoa virar e falar assim, nossa mãe, mas você dá um amor pro meu irmão e não dá pra mim, por que com meu irmão você é assim e comigo você tem tanta cobrança? É porque é o seguinte, nas relações a gente vai aprendendo, cada ser é único, né? Então, por exemplo, é claro que com seu irmão sua mãe foi de um jeito e com você é de outro, porque a pessoa não nasce mãe, ela se torna mãe. Né? Então, às vezes, o que acontece? A percepção que a gente tem desses relacionamentos faz com que a gente fique num julgamento, numa cobrança muito grande. E todos esses traumas, todas essas vivências que a gente tem familiares, o amor que a gente achou que às vezes recebeu ou não recebeu, interferem e faz com que a pessoa tenha esse ciúme. Isso. Né? E essa cobrança faz com que eu não consiga enxergar as atitudes boas que minha mãe teve comigo também, ou parceiro, né? E às vezes a gente também idealiza muitas pessoas, né? Você acha que a outra pessoa tem que ser perfeita, sendo que nem você é. Né? Então, assim, esse é o peso, esse é o problema dos relacionamentos, né? Às vezes a gente fica muito naquela coisa de querer que você atenda as minhas expectativas. E a gente tem que aceitar o outro do jeito que ele é. Né? A gente tem que aceitar o amor que ele dá conta de dar pra você. Né? Porque, pensa comigo, né? Isso não é amor que você quer que a pessoa faça exatamente do jeitinho que você quer, do jeitinho que você acha certo.
Não, o amor é você aceitar a pessoa do jeito que ela é você se permitir esse fluir, né, da relação. Porque nem sempre a pessoa vai ser do jeito que você é, do jeito que você gostaria, e é isso que vai fazer com que o amor flua. Você vai me completar de certa forma, né, digamos assim, o que falta em mim você vai ter e a gente junto vai caminhar. Porque às vezes também o ciúme é isso também, né? É aquela coisa de você achar que o outro tem que te dar aquilo que tem que estar dentro de você. Eu deposito aquilo que Freud mesmo falava, né? Que o amor é algo que eu vejo no outro e sinto falta em mim. Isso, então eu sinto falta de algo e falo, não, é você que tem que suprir esse vazio, preencher essa lacuna. Não. E aí é onde se torna essa obrigação, né? Se torna esse peso, ao invés de ser uma parceria, algo agradável. Porque o que acontece? Você também, quando você está num relacionamento, se você tem um ciúme exacerbado, você tem que se perguntar até que ponto você não está se dando esse amor, tá? Porque eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Se eu fico o tempo todo achando que eu sou menos, ou que a pessoa é muito mais e tal, eu fico achando que a qualquer momento eu posso ser trocado. E aí você esquece de ver que num relacionamento o ciúme, ele existe sim. Só que o ciúme saudável é aquele ciúme que faz com que você cuide da relação. É aquele ciúme que faz com que eu cultive esse sentimento para que a gente continue junto. Né? Então assim, o ciúme ele pode ser sim encarado de uma forma saudável. É só a questão do equilíbrio mesmo que a gente precisa ter para esse ciúme não virar possessão, não virar aquela coisa possessiva, sufocante, né? Aquela coisa que vai fazendo com que desgaste a relação, vai fazendo com que eu não queira mais estar com você. Bacana. Você fala muito sobre a questão do que o ciúme pode ser algo saudável, né? Sim, sim. Isso seria o quê? Alguns hábitos, algumas etapas que a pessoa tem que desenvolver para que esse ciúme ele possa ser saudável? O que acontece? O ciúme ele pode ser um convite para o autoconhecimento. Interessante. No sentido, gente, do quê? O que tem dentro de mim que faz com que eu fique nesse sufocar do outro, né? O que eu tenho? Qual questão minha? Porque o que acontece? O ciúme às vezes são fatos ou imaginação que você tem, né? Uma ansiedade, coisas que nem aconteceram que você já está deduzindo que vão acontecer. Ou um fato que eu potencializei a imaginação. A imaginação. A pessoa chegou 5 minutos atrasado por causa do trânsito, eu já imagino que está fazendo algo. Não respondeu minha mensagem, o que ela está fazendo? Eu não sou importante para ela? Ó, tá vendo? Os pensamentos catastróficos. São sempre negativos, não é? Sempre negativos. Eu não posso pensar, olha, não respondeu minha mensagem porque está trabalhando, chegou 5 minutos atrasados por causa do trânsito, ou ficou mais tarde no trabalho. Vai ser sempre fantasias, né? Pensamentos fantasiosos, mas negativos, que levem a uma situação desagradável. E é por isso que eu estou falando que o ciúme é um convite, porque o ciúme faz a gente começar a questionar o que está errado dentro de mim, né? O que está fazendo com que eu deposite tanto o meu olhar para o outro? O que eu estou fazendo? Por que a minha vida, por que acontece? Você precisa estar bem consigo mesmo. Ok, a gente precisa, nós somos seres sociais, né? Nós precisamos de amor, de afeto, mas esse afeto tem que vir primeiro de mim. Então, peraí, então minha companhia não está agradável, então eu não consigo ficar sozinha? Porque se você não consegue se amar, se você não consegue apreciar a sua própria companhia, você vai depositar essa necessidade no outro. Então é isso que a gente precisa questionar e é esse o convite que o ciúme acaba fazendo para você, no sentido assim, peraí, será que eu preciso me cuidar mais? Será que eu consigo me valorizar mais? Porque se eu gosto da minha companhia, provavelmente o outro vai gostar. E é de você começar também a ver as suas qualidades, reconhecer as suas qualidades, os seus defeitos, porque às vezes você também pode ser uma pessoa muito crítica, né, que está sempre se colocando lá para baixo. Então, até que ponto isso não vai para dentro do seu relacionamento? Né? Essa necessidade que você tem de que o outro te dê tudo. Né? Então, assim, é muito essa questão do amor próprio, da autoestima que você precisa ter, da questão de ressignificar algumas coisas da sua vida. Porque pode sim ser que você tenha tido um relacionamento abusivo, uma relação tóxica, pode ser realmente que você sempre tenha sido carente, pode ser que você nunca tenha encontrado esse amor dentro da sua família, e aí você vai projetar isso tudo no outro. E o outro recebe aquela responsabilidade, né, de sanar todo esse desfalque que existe dentro de mim, né? Aí fica pesado, né, gente? Então, e aí seria amor mesmo ou um peso, né?
colocar no outro uma responsabilidade que na verdade seria minha, né? E aí eu achei muito interessante quando você fala assim que o ciúme ele é um convite, né, ao autoconhecimento, a uma reflexão. Com isso eu entendo que existem hábitos que eu posso estar praticando, né, para até fazer com que esse ciúme seja um ciúme saudável. Como o ciúme ele é uma característica como o ciúme ele tem como uma característica forte a questão da baixa autoestima, da insegurança e até mesmo a falta, né, do amor próprio, o que uma pessoa poderia fazer nessa questão de amor próprio? Me fala um hábito que ela pode desenvolver sobre o cuidar de si mesma. Sim, por exemplo, ela pode começar a aprender a ficar na própria companhia, né, a não achar que a solidão é algo ruim, né, no sentido de pensar assim. Lembra a questão da solitude, né? Então, de você aprender a ter pequenos momentos de prazer na sua própria companhia, de você se cuidar também, até que ponto essa necessidade do outro, essa baixa autoestima, não é porque você não está se sentindo bem. Então, sim, investir numa atividade física, ficar mais bonita, fazer uma terapia, tudo para buscar o autocuidado. Tudo para você começar a dar esse amor que você está pedindo para o outro. E é interessante que a nossa vida ela é um reflexo, né? Então eu passo para o outro que eu não me sinto bem com a minha própria companhia. E aí como que eu quero que o outro se sinta bem se eu mesmo não estou passando isso? E aí é aquele medo que fica latente sempre, né? O medo de você ser trocado a qualquer momento. Só que assim, a vida, gente, o segredo de você ter relações saudáveis é você viver o momento presente, viver o hoje, entendeu? Amanhã, deixa para amanhã, deixa o amanhã lá. Mas vive o hoje, vai cultivando isso. O problema é a ansiedade, os pensamentos negativos, catastróficos, né? Esse medo que em vez de te fazer cuidar, te paralisa. Eu vejo que existe um outro hábito, que é a questão de você ser muito transparente na relação, né? Naquilo que você sente, naquilo que você pensa. E aí entra na questão da comunicação não violenta, né, Priscila? Eu não preciso cobrar, exigir do outro, mas eu posso sim falar com ele. Já que é uma relação, uma parceria, eu posso falar como que eu me sinto. Não é verdade? Como que seria esse hábito de você ser transparente nessa relação? O que acontece? A questão da vulnerabilidade, a gente tem muito medo disso. Só que o que acontece? Toda vez que você se permite esse diálogo, né, essa abertura para o outro, essa comunicação sincera para o outro, você conecta. O outro vai se sentir à vontade também para falar das vulnerabilidades deles, das questões dele. Então, toda vez que você faz isso, o relacionamento flui. Então, por isso que é tão importante o diálogo aberto mesmo, porque muitas vezes quando você fala de uma vulnerabilidade, a pessoa vem e fala, nossa, eu também sinto assim. Nossa, então quer dizer que eu posso confiar em você? Sim. Nossa, olha o que você está me contando. A pessoa te vê não como um muro que separa, mas como uma ponte. Sim. Se ela me usa como uma ponte, né, para chegar até mim, eu também posso usá-la como uma ponte para chegar até ela e criar essa conexão. Sim, com certeza. Um outro hábito também é a questão da não imposição. Né? Eu não impor ao outro o que ele faça aquilo que eu quero. Como seria, Priscila? O que acontece? A maioria de nós somos muito controladores, né, Ed? Nós somos muito controladores, a gente quer ter a segurança. Novamente é isso, é a necessidade que a gente tem de segurança, né? Então, assim, se convide nos seus relacionamentos a deixar que o outro ofereça o que ele pode dar, né? Porque toda vez que você exige, aquilo ali vira uma obrigação, fica chato, fica difícil, fica pesado. Então, quanto menos você exige, mais o outro vai sentir aquela vontade, né, de estar com você, de fazer as coisas para te agradar, né? Então, assim, é mais um deixar fluir. Quanto mais você exige, mais a relação fica pesada. E essa exigência anula, inclusive, o que o outro está fazendo de bom, né? As atitudes que o outro está tendo, a demonstração de afeto. E aí, quando eu exijo algo do outro, eu quero que você me dê esse tipo de amor, eu quero que você tenha esse tipo de comportamento, o outro vai se sentir isolado. Peraí, mas eu estou demonstrando da minha forma. Né? Eu não te dei um buquê de flores, mas eu te levei para jantar e você não prestou atenção nisso. Isso para você não foi bom. Então a gente tem que sempre também pensar como que o outro está se sentindo com a nossa atitude, né? Eu acho que aí entra a questão do diálogo sincero, né? De você virar e falar assim, olha, você me levou para jantar,
mas eu preferia muito mais que a gente ficasse aqui em casa, no sofá, assistindo TV. Né? Então, assim, às vezes, para uma situação tem um peso e para outro não. Então, por isso que é tão importante você falar o que você gosta. Né? E você permitir também, às vezes, ter um pouquinho de flexibilidade. Um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Porque quando a pessoa é muito controladora, provavelmente também ela é muito perfeccionista, ela é muito julgadora, e aí o outro fica sempre engessado, porque tem que fazer tudo do jeito que você quer. E fica até com medo, né? Eu vou dar um passo, já sei que eu vou ser criticado e a minha conduta vai ser vista de uma forma negativa. A pessoa começa a ficar assim, não vou fazer isso não, porque eu sei que fulano não vai gostar. Não vai gostar. Não vai agradar ou vai me criticar, então o que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? O ciúme, ele tem sido um dos sentimentos que mais tem sido estudado pela psicologia. Porque uma das suas respostas tem sido a insatisfação nas relações. Isso tem chamado muito a atenção, né? A forma que as pessoas estão insatisfeitas nos seus relacionamentos. E aí, quando eu abri o campo nos stories para fazer pergunta, Priscila, bombou. Falei, meu Deus, eu vou ter que fazer uma escolha aqui, porque senão a gente vai ficar 5 horas gravando aí para responder as perguntas dos seguidores. E a minha pergunta é, tá preparada para responder? Ai, meu Deus, espero que sim. O pessoal quer saber a respeito do ciúme, hein? Vamos lá? Vamos lá. Priscila, esse bate-papo tá ótimo, tá? Eu tô amando, eu já sabia, né? Eu só tô convidando fera pra essa websérie, gente. Eu sabia que ia ser muito bom. Inclusive tem um café aqui, ó, que eu fiz pra gente, ó, maravilhoso. Vocês aceitam, gente? Olha só, eu vi aqui uma pergunta do seguidor que diz o seguinte: por que temos essa sensação de posse sobre o outro? Pois é, essa sensação de posse sobre o outro, a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode ser uma questão da dependência emocional, Ed. Sabe quando o relacionamento, o outro vira o centro da sua vida, o centro da sua questão? Isso não é legal, né? Porque você precisa ter a sua individualidade. Num relacionamento, né, essa questão de posse, o que significa? Que não está sendo dado espaço para o outro. Né? E um relacionamento, às vezes as pessoas erram porque elas pensam o seguinte, que aí vira um só. Na minha opinião, um relacionamento, para continuar saudável, cada um precisa preservar a sua individualidade. Porque o que acontece? Um relacionamento, a gente não pode se isolar num castelo. Né? Então a gente precisa sim ter os nossos amigos, ter o nosso trabalho, e quando você tem esse sentimento de posse do outro, significa que o outro virou o centro da sua vida. Isso é tão marcante que eu vejo pessoas deixando de fazer coisas que gostam, porque o outro não gosta e não vai. Por exemplo, ir no cinema, eu gosto do filme do Coringa, mas o parceiro não gosta, então eu não vou assistir. Deixa o parceiro lá e vai assistir seu filme. Exato. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão. E pensar até que ponto a gente não se virou, a gente está tão carente que o outro virou o centro da nossa questão, da nossa vida, né? Então, é muito importante na questão você procurar entender, até saber mais, de repente fazer uma terapia para entender por que o outro sempre está nesse lugar de tampar os seus buracos, as suas angústias. Exatamente. Uma outra diz assim, esse sentimento é inerente ao ser humano? Sim, gente. Sim. Nós temos medo de perder, né? É normal, a gente ama uma pessoa, né? A gente fica com medo mesmo, com aquele receio, né? Nossa, né? A gente, igual eu já falei aqui antes, né? A gente hoje está viva, amanhã a gente não sabe, então é normal ter esse ciúme. Só que a gente sempre tem que observar o ciúme saudável. Né? A partir do ciúme, quando o ciúme começa a virar aquela coisa assim que você começa a imaginar as coisas, né? Que você começa a sempre pensar, nossa, o que o outro está fazendo? Nossa, será que ele está fazendo isso? Nossa, será que ele está me traindo? Quando começa a vir essas imaginações, quando você perde o seu sossego, alerta vermelho. Alerta vermelho. Alerta vermelho, que tem alguma coisa muito errada. Pode ser que você esteja em um relacionamento que não está tendo uma transparência, né, que não está tendo sinceridade, porque quando o relacionamento flui de forma saudável, né, não tem tanta essa necessidade de saber o que o outro está fazendo, e você sente, então você tem que observar no seu relacionamento, se você está tendo muito ciúme, até que ponto aquele relacionamento realmente está valendo a pena. Muito bem colocado, porque essa falta de segurança muitas vezes não vem da pessoa que sente o ciúme, é porque o outro também está passando mesmo. É a hora onde eu tenho que fazer essa avaliação desse relacionamento. Né? Até que ponto vale a pena continuar nessa relação? O que é fato realmente e o que é imaginação? O que é meu e o que é do outro?
né? Então você precisa começar a fazer essas perguntas. Se você está percebendo que o ciúme está tomando conta da sua relação, faça essa investigação que aí você vai ter as respostas. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, porque o seguidor, a gente já percebe que ele está fazendo uma análise dos efeitos do ciúme na própria vida. Ele diz assim, ó, quando sinto ciúmes em determinadas situações, eu sei que aquele sentimento não é bom, que ele faz mal só para mim, mas é incontrolável quando vem, é um sentimento que arrasa comigo. Como trabalhar e controlar para que isso não afete as minhas relações? Então, a questão aí, olha só, o ciúme é muito necessidade de segurança, né, no fundo, né, insegurança. E por que controlar? Na verdade, não é controlar o sentimento na hora que vem, é entender o sentimento. Então, ok, eu tô aqui com o Ed, aí chegou uma pessoa, eu fiquei com ciúme do Ed. Peraí, por que eu tô assim? Será que eu não estou me sentindo bem comigo mesma? Será que é porque eu achei aquela outra pessoa muito interessante, muito bonita e eu estou com medo de perder? Ou será que é porque o Ed está realmente me dando motivos? Né? Será que o Ed realmente está correspondendo àquela pessoa e aí eu estou vendo isso? Então é você não querer controlar o sentimento, mas você questionar o sentimento. Quanto mais perguntas você faz, mais poder você tem, mais autoconhecimento você vai ganhando. Muito bem. Tem uma coisa também que me chama a atenção na mesma pergunta, que ele diz assim, ó, o ciúme não é um sentimento bom e que ele faz mal só para mim. Não é verdade, não é que o ciúme ele faz mal só para quem sente? Não, o ciúme ele acaba infestando o ambiente, né? Então, todo o círculo ali de convivência. Todo o círculo fica difícil, fica pesado, as pessoas observam, né? Vira aquele relacionamento que as pessoas até viram uma novela, né? E lá vem aqueles dois, ó, qual que vai ser a cena de hoje? E as pessoas de fora ficam com medo até que chega próximo, sim, né? Sim, exato. A pessoa começa a ficar com medo, não posso aproximar. E o Ed tá ali, fulana, não posso chegar agora ali não, porque senão vai dar problema. As pessoas começam a ficar assim, meio ressabiadas, tipo, será que eu chego ali? Será que eu não chego? Então você acaba que você vai atrapalhando todos os seus relacionamentos. Isso é muito difícil. Então, gente, a gente deixa esse convite a você, que você entenda que o ciúme ele é essa porta, esse convite para que você faça uma reflexão sobre você mesmo, sobre a sua vida, sobre a sua autoestima, sobre a sua segurança, né? Sobre as suas relações. Então, que a partir de hoje, ao assistir esse vídeo, você avalie a importância do autoconhecimento, a importância de se autoconhecer, né, para que as suas relações elas possam ser saudáveis, né, Priscila? Com certeza. Isso que o Ed falou é muito importante, gente, porque sentimentos, emoções, na verdade não tem sentimento, emoção ruim, tem sentimento mal compreendido. Sim. Né? Tem sentimentos que você não conhece e aí por você não conhecer, você não sabe lidar. Então por isso que é tão importante o autoconhecimento, esse movimento. E eu tenho enfatizado isso muito nos vídeos, que não existe sentimento ruim, né? Existem sentimentos que são destrutivos. Porque sim. Quando a gente tem essa cultura de que o sentimento ele é ruim, eu falo, opa, não vou sentir, eu vou bloquear. Vou negar. Né? Vou evitar, vou negar. E aí, nesse processo de negação, você entra num conflito muito grande, né? Porque você bloqueia, você não sente, mas ele está ali. E aí você vê toda a sua vida, todas as suas relações sendo afetadas, você se autodestruindo. Então, o que é melhor? É conhecer. Com certeza. Peraí, não vou bloquear o ciúme. Eu vou pegar essa emoção, transformá-la em sentimento e direcioná-la para o caminho certo, né? Priscila, muito obrigado. Eu que agradeço pelo coisa convite. Boa ter você aqui. Que bom. E eu queria aproveitar, gente, para mostrar isso aqui para vocês. Olha só, Priscila é escritora, ela faz parte do livro Contos que Curam. Gente, que livro sensacional. E olha só, gente, o meu tá autografado. Olha isso. Meu Deus do céu, viu? Gente, não, ganhei o meu dia. Me fala um pouco sobre esse livro, Contos que Curam, que pode até ser usado para o ciúme, né? Claro, pode. Aqui tem até uma oficina a respeito de relacionamentos, de vínculos afetivos. É um livro maravilhoso que a gente está tendo assim, um feedback sensacional. Ele já está na 2ª edição. Esse livro que eu trouxe para o Ed já é best-seller, mais de 5.000 cópias vendidas. Best-seller, gente. Então, assim, os contos, gente, tem um poder maravilhoso. Muitas vezes coisas que a gente não consegue expressar, ao quando você entra em contato com o conto, com a história, você vira e fala assim, nossa, tá falando justamente aquilo que eu não estou conseguindo expressar.
Então você entra nesse movimento de encontrar suas respostas, né? De mergulhar nos seus sentimentos. Muita coisa que a gente tem dificuldade porque está no racional. Quando você vai para o lúdico, então você deixa fluir, porque é o personagem, não sou eu, né? Nossa. E eu tô vendo que tem um capítulo aqui que fala sobre relacionamento conjugal, né? Sim, é maravilhoso esse capítulo. A autora desse capítulo é até aqui de Belo Horizonte. E é lindo o capítulo, é lindo. É justamente para você ressignificar as vivências do casal, né, de perceber, né, o caminho que vocês estão fazendo junto. E o meu capítulo é sobre autoaceitação. Olha, gente, vocês entenderam agora por que eu convidei a Priscila para falar sobre esse homem? O meu capítulo ele fala muito da questão da autoaceitação, de relacionamentos familiares, como que a construção da identidade é uma questão que a gente vai fazendo ao longo da vida, porque quando a gente nasce, a gente quer ser amado, né? A gente quer ser aceito. Então, muitas vezes, durante toda uma vida, a gente faz o que a nossa família quer que a gente faça. E aí chega num ponto da vida que a gente fala, peraí, onde eu estou? Quem sou eu? Quem eu sou. Então aí é nesse caminho que você precisa entrar na autoaceitação, na construção da sua individualidade, e é isso que o meu capítulo fala. Enfim, gente, que livro maravilhoso, e o meu está autografado. Mas e como que o leitor faz para ter esse livro, Priscila? Então, se quiser, entra nas minhas redes sociais, no meu site, eu vou ter o maior carinho de mandar pelos correios para você, com uma dedicatória super especial. Olha que é muito coisa fácil linda, de conseguir gente. o livro, gente. Eu vou deixar aqui o contato da Priscila, tá? Para que você possa adquirir o livro, ela vai estar autografando também. E a Priscila, gente, além desse livro maravilhoso, ela faz um trabalho muito legal na própria página do Instagram. Ela tem uma live, né, todas as quartas-feiras, pergunta pra Pri, não é isso? Isso. Inclusive eu participo toda semana, né, Priscila? Às vezes eu chego no finalzinho, mas, né, por causa da nossa correria, trabalho. E eu vou ver se eu consigo uma agendinha aqui pra gente fazer uma live junto, viu, Olha gente? isso, Aguardem. fiquem aí de olho que a gente vai fazer essa live. Mas participem, tá? Ela traz, assim, temas maravilhosos. Eu mesmo não perco uma. Nem que seja no final, mas eu chego ali. Semana passada, por exemplo, falando sobre a linguagem do amor, As né? 5 linguagens Que do tinha amor. tudo a ver aí com o tema de hoje. Olha que legal. E é muito legal que toda live, gente, eu pego e jogo depois, eu subo o vídeo pro YouTube. Então, se você for lá no meu canal também, você encontra muita informação no Instagram, né, no IGTV, no Facebook, na página. Então, tem tudo a respeito de relacionamentos familiares, amorosos, relacionamentos também no trabalho, tudo para te ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis e autoestima nos seus relacionamentos. Tá vendo, gente? A Priscila, eu falo que a Priscila ela é uma ponte, tá? Ela é uma ponte que faz você passar com mais facilidade sobre um obstáculo. Então, se o ciúme tem sido um obstáculo na sua vida, nas suas relações, você gostou aqui desse bate-papo e quer entrar em contato com a Priscila, eu tô deixando aqui os contatos da Priscila, as redes sociais, segue a Priscila, entre em contato, fazer terapia, né, Priscila? Esse processo de autoconhecimento, ele é maravilhoso. Então eu só tenho a te agradecer, muito obrigado por dispor aí do seu tempo e que você aceite os próximos convites, porque eles virão, tá? Sim, é um prazer. Me dá um abraço. Obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. Eu agradeço aí a vocês, desejo um forte abraço e até o próximo episódio da websérie Emoções. Emoções. Beijo, gente. Beijo. Tchau.